policiais investiguem se ele havia recebido apoio de outras pessoas para planejar o ataque. Pela primeira vez na história, um homem negro e uma mulher farão parte da tripulação de uma viagem à Lua. A NASA divulgou hoje a lista dos 4 astronautas que vão integrar a missão Artemis II. Esta também será a primeira tripulação a viajar até o satélite natural da Terra desde 1972. Mas eles não devem pousar na Lua. O lançamento está previsto para novembro do ano que vem. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso CBN na rede. Seguimos juntos e conectados aqui para mais uma semana na CBN São José dos Campos e Vale, AM 750. Eu sou Vanessa Vantini, é um prazer estarmos juntos e conectados por aqui novamente, até porque nesse momento estamos ao vivo nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Então corre lá para o nosso canal no YouTube, para a nossa página no Facebook e acompanhe, assista ao CBN na rede, inclusive participando, mandando mensagens aqui, que a gente
gente pode colocar a sua dúvida no ar. Uma dica, baixe lá o nosso aplicativo, já está disponível aí nas lojinhas digitais, você já consegue baixar o novo aplicativo da CBN Vale por lá, você já fica conectado aí com todas as nossas plataformas digitais, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, tem nosso Instagram, tem nosso site também, cbnvale.com.br, e por lá você fica aí informado das principais notícias da nossa região, e tem também o nosso WhatsApp, né, um outro canal de comunicação com você, que, por sinal, vou reforçar aqui, o número é o 996035-234. 996035-234. E para a gente começar essa semana já com o pé direito, trazendo informação, muitas orientações para você, principalmente para o mercado de trabalho. Olha que convidado especial que a gente está hoje aqui na CBN Vale, é o Cristiano Santos. Ele é palestrante, professor, colega, jornalista também e consultor de marketing e mídias sociais. Ele é especialista, por exemplo, no LinkedIn e vai trazer para a gente várias orientações, inclusive sobre marketing pessoal. É isso aí, Cris. Obrigada, viu, por aceitar o convite, por a gente conseguir essa conexão aqui na CBN Vale. Estou muito feliz de recebê-lo. Estou muito feliz também, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, time CBN Vale, aí, pelo espaço para a gente poder falar de um assunto que é tão importante, que é carreira na era digital, né? Como é que a gente pode usar as mídias sociais para potencializar as nossas marcas, principalmente. E fico pensando, Cris, a gente já conversava, inclusive, aqui nos bastidores, sobre a importância, né, da gente estar presente nas redes sociais, que vai muito além de você mostrar ali um pouquinho do bastidor do seu dia e tudo mais, mas eu queria principalmente focar nesse olhar de mercado de trabalho e como isso pode ser uma grande oportunidade para as pessoas e que muita gente acaba deixando de lado, às vezes até por falta de tempo, sabe? É uma falta de tempo, muitas vezes as pessoas pensam que elas precisam investir muito tempo para poder ter essa oportunidade e elas começam a perceber que não. Eu preciso dividir um pouquinho as minhas redes sociais de entretenimento, onde eu fico ali me divertindo um pouco e encontrar esse momento para eu poder também me posicionar, até porque o mercado de trabalho na era digital, ele muda de acordo com o quê? Com a sua visibilidade. Enquanto às vezes a gente estava acostumado a procurar emprego mandando um currículo para algum lugar, no digital tem recrutador que chega até o nosso perfil sem a gente estar procurando emprego. Mas como é que eu posso fazer isso? Vamos falar disso, né? Maravilha. Cris, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho da sua trajetória, que eu acho super bacana. Você tem um conhecimento enorme em mídias, né, sociais, a sua carreira começa nessa área e hoje você já se coloca aí como um especialista no mercado, dando muitas palestras e orientações nesse sentido. Então, para a gente dividir com quem está conectado com a gente aqui, quem está sintonizado na CBN Vale, conta um pouquinho para a gente. Boa, Van. Seguinte, eu comecei a trabalhar com mídias sociais em 2011, trabalhava na Editora Globo, em São Paulo, cuidando das estratégias de redes sociais das revistas da editora. Então a gente fazia Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, as redes, conteúdo, métricas, monitoramento e tudo mais. E nesse trabalho a gente começou a trabalhar principalmente também com como é que a gente tem que se posicionar para gerar engajamento. Fui fazendo isso durante muitos anos e em 2014 eu comecei a fazer minhas primeiras palestras sobre o tema. Então comecei a ser convidado para alguns eventos para poder contar um pouquinho do meu trabalho que eu fazia lá na Globo sobre isso. E nisso, cada vez que você fazia uma nova palestra, eu postava nas redes sociais sobre isso, mostrava os bastidores daquele evento que eu acabei de ir e qual era o tema que eu tinha abordado na palestra. Começava a vir um novo convite. Olha, Cris, vi que você foi em tal lugar. Como é que a gente faz para te trazer agora aqui para Uberlândia? Comecei a fazer minhas primeiras viagens fora do estado de São Paulo. Que delícia! Daqui a pouco, Cris, você viria aqui para o Nordeste também fazer uma palestra para a gente? E nisso, a coisa começou a crescer de uma forma que em 2017 eu peço demissão da Editora Globo e começo a focar principalmente com consultoria, treinamento, desenvolvimento e palestras, cursos sobre marketing digital, mídias sociais, ajudando as empresas e pessoas que precisam não só posicionar suas empresas de uma maneira mais bacana para gerar mais vendas e oportunidades, mas também como é que os profissionais se posicionam para atrair os recrutadores e também para vender o seu peixe, vender o seu negócio, que daí está o segredo, Vanessa. As pessoas precisam entender que elas são marcas hoje. E se elas são marcas, elas precisam contar para o mercado qual é o produto que elas estão vendendo. Que nesse caso, qual é o produto? A força de trabalho delas, a expertise que ela tem e aquilo que ela conhece, né? Interessante, Cris, você colocar esse ponto aqui para a gente e, inclusive, para a gente refletir sobre isso, que muita gente fala, mas eu não vendo nada. Nunca fui aí desse mercado, eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma microempresa. Mas, na verdade, está todo mundo ali
se colocando na rede social e a gente vende o que a gente sabe fazer. Não é verdade? Perfeito. A gente vende o que a gente sabe fazer e as pessoas muitas vezes nem sabem aquilo que a gente faz. E aí, num mundo conectado, onde todo mundo passa o dia nas redes sociais, se você não está apresentando isso, você está perdendo um espaço de divulgação. Então eu preciso utilizar esses canais para contar para as pessoas o que eu estou aprendendo, o que eu já fiz na vida, o que eu estou fazendo nesse momento. Então, muitas vezes a gente tem aquela timidez de contar um pouquinho o nosso desenvolvimento, ou as nossas promoções de cargo, ou aquilo que a gente está conquistando no mercado, uma premiação. Por quê? Família, né? A gente brinca assim que na história, na cultura, a família tem o costume de falar pra gente assim, cuidado, porque se você mostrar, o pessoal vai ficar de olhão em você. Já vai começar a dar tudo errado, Exatamente! Né? Vai colocar aquela energia negativa. Só que isso é uma crença que a gente vai colocando e muitas vezes nos deixa tímidos de fazer o marketing pessoal. Só que a gente tem que pensar no marketing pessoal de uma maneira que, sem arrogância, sem a gente colocar de uma maneira pedante, a gente pode contar para as pessoas o que a gente faz para até ajudá-las a entender se o meu trabalho é o que elas estão precisando. Então, o grande segredo é, eu, independente de ter uma empresa formalizada, independente de eu ter um escritório realmente físico, eu tenho que pensar que a minha carreira, ela tem uma história, ela tem um desenvolvimento e as pessoas merecem saber disso para muitas vezes isso facilitar a contratação delas, de levar o meu nome, levar o meu trabalho para as empresas delas ou contratar os meus serviços, por exemplo, se eu for um prestador. E eu fico aqui pensando, as pessoas devem ter um pé atrás com relação ao LinkedIn nesse sentido. Porque falar, eu vou lá, ponho o meu currículo, estou há muito tempo numa empresa, não vou ficar atualizando, porque nem precisa, às vezes nem entra, porque acha que vai entrar no LinkedIn na hora que for procurar um emprego, e não a todo instante. Muito bom, tem uma frase do Jeff Weiner. O Jeff Weiner foi CEO do LinkedIn durante muitos anos e ele falou uma vez numa entrevista, diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Frase dele, mas isso mudou, não somos um site de empregos. Há alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos em conteúdo para profissionais. Eu uso essa frase, inclusive, nas palestras, Vanessa. Por quê? Porque o Jeff Weiner, ele cita exatamente uma coisa. Se não é só uma plataforma de emprego e uma plataforma de conteúdo, eu não posso só preencher o meu perfil e deixar ele lá. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou chamando a atenção das pessoas. O conteúdo que eu posto, por exemplo, no LinkedIn, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou mostrando, é o que pode despertar o interesse das pessoas. Então, realmente, as empresas tinham um preconceito muito grande também, porque imaginavam que se elas incentivassem os funcionários delas a usar o LinkedIn, eu vou perder meu profissional. Ele vai usar o LinkedIn, vai procurar emprego. Vão puxar ele para a empresa. Exatamente. Tanto que as pessoas acham que também, quem dera fosse assim, né? Que a gente se cadastra numa rede social profissional, já consegue emprego amanhã, aí não teríamos problema de desemprego, por exemplo. Não é bem dessa forma. Na verdade, se o funcionário não estiver mais feliz com a empresa, com o LinkedIn ou sem LinkedIn, ele vai embora. Então, por que a gente não faz o inverso? Muitas empresas estão incentivando seus colaboradores a usar o LinkedIn justamente para eles poderem contar um pouco dos bastidores do dia a dia dele nas empresas, que naturalmente reforça o quê? A marca pessoal dele, mas reforça também a própria marca empregadora. Você cria embaixadores de marca. Então, de verdade, LinkedIn era uma plataforma só de emprego. Hoje, ele é uma rede social profissional, é a maior do mundo hoje, assim, com 900 milhões de usuários no mundo inteiro. Só no Brasil são 63 milhões de pessoas usando o LinkedIn cadastradas. Então, olha o tamanho dessa ferramenta e olha a brincadeira que a gente pode fazer, onde que a gente pode se divulgar e para quanta gente isso pode chegar, né? Realmente vai muito além de emprego. Fico pensando aqui nessa rede em termos de networking mesmo, né? Onde você pode chegar estando lá dentro, mas, claro, fazendo a postagem certa, com o conteúdo certo. E aí tem toda uma preocupação nesse sentido também de você estar, mas estar bem ali para o networking. Perfeito. Acho que networking é a palavra quando a gente fala de LinkedIn, porque a gente pode se conectar com qualquer usuário do mundo, de qualquer nível de atuação. Eu posso falar desde um estagiário até o diretor de uma empresa. Só que para isso, a gente também tem que tomar aqueles cuidados que na vida, vamos dizer, quando a gente está presencialmente falando assim, encontrando alguém num evento, a gente já não toma os cuidados para chegar numa roda, a gente já não chega assim se apresentando e cumprimentando e já querendo criar uma amizade forçada ali com uma pessoa num evento qualquer. No LinkedIn, a gente tem que ter essa mesma etiqueta. Eu tenho que entrar nessa rede social profissional e lembrar que muitas vezes na minha primeira abordagem com uma pessoa lá,
Primeiro tem que colocar atenção no outro. Então, faz uma pesquisa sobre aquele usuário que você quer se conectar e na hora que você mandar um convite, o LinkedIn tem uma possibilidade de você personalizar um convite para aquela pessoa. E aí você manda um convite de conexão com uma mensagem. E muita gente só manda o convite, nem personaliza essa mensagem. Essa mensagem personalizada já mostra o quê? A atenção que você teve para a pessoa, você já pode mostrar um pouquinho quem é você, mas mais do que isso, fale do outro. Então, se eu estou mandando aqui, por exemplo, para a Vanessa, então quero falar aqui com a Vanessa, jornalista da CBN, primeira vez que eu vou falar com você no LinkedIn. Manda um convite de conexão e posso falar: olá, Vanessa, tudo bem? Sou jornalista e vi que somos colegas de profissão e quero acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho. Inclusive, vi no seu LinkedIn que você apresenta aqui o CBN na rede. Que bacana! Quero acompanhar para ver o que você tem feito e tudo mais e conhecer um pouco mais. Se você puder aceitar meu convite de conexão, olha a diferença, Vanessa. A diferença de... É exatamente isso. É a diferença de abordagem, de colocar essa atenção e da pessoa começar, de repente, até olhar os seus posts depois que ela se conecta de um outro jeito. Por quê? Cara, é relacionamento. O network não é coleção de conexões. Tanto que o LinkedIn, depois que você passa de 500 conexões por lá, ele nem mostra quantas conexões você tem. Ele coloca assim, mais 500. Porque ele não quer que as pessoas usem isso como número. Olha, gente, eu sou conectado a 30 mil pessoas no LinkedIn. O que adianta? Ter 30 mil conexões, mas não trabalha com nenhuma delas. Você não trabalhar, que eu falo, é trabalhar. Tá ativo não lá. interage, né? Não interage, não conversa com elas, não pega, por exemplo, um pouquinho da sua rede 1, 2 vezes por semana para mandar um oi para essas pessoas, para curtir os posts delas. Depois a gente vem, quando precisa de algo, já quer abrir o LinkedIn, mandar uma mensagem para alguém só para pedir e fala assim: nossa, mas a pessoa não me respondeu. Faz uma semana que eu mandei a mensagem e ninguém respondeu, né? Qual foi o relacionamento que você criou com essa pessoa durante toda essa sua estrada que você trilhou com ela no LinkedIn? Nenhuma. Você quer que agora, na hora que você precisa de algo, ela já pare tudo para te dar atenção? Tudo é relacionamento. É que as pessoas pensam que só porque é rede social é diferente porque é frio, é digital, é rapidinho aqui só mandar uma mensagem. Não. A gente tem que lembrar que atrás de um computador tem pessoas. E essas pessoas têm anseios, elas têm desejos, expectativas. Então a gente tem que mexer com as mesmas emoções. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e a gente já volta. Inclusive, mais para frente, a gente vai dar algumas dicas práticas, como essa que o Cris acabou de dar. Se você tiver alguma dúvida, vem com a gente, já vai mandando aqui a sua questão que a gente coloca no ar, tá bom? Até já! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. A PS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Inclusive, a gente conversava aqui nos bastidores e a gente vai dividir uma dor, né, Cris? Que eu acho que muita gente tem essa questão de colocar, nossa, mas no LinkedIn eu não tenho tempo para o LinkedIn.
Porque eu acho que a pessoa coloca ali uma posição, vou dar um exemplo aqui no Instagram, você coloca ali o seu dia a dia, põe um café da manhã, posta uma coisa mais rápida, e a pessoa acha que o que ela tem que produzir para o LinkedIn, por ser algo mais profissional, tem que ser algo mais elaborado. E aí o que acontece? Ela não entra no LinkedIn, ela não atualiza sempre, porque ela acha que tem que ser algo ali muito diferente para colocar no LinkedIn. Vamos explicar um pouquinho a diferença de uma rede social e da outra? Claro que elas são diferentes, mas muitas coisas podem ser aproveitadas nos dois ambientes. Perfeito. Vamos pensar assim, ó. Se a gente separar as redes de entretenimento, como eu citei há pouco, e as redes de relacionamento profissional, é natural que a gente tenha um pouco mais de prazer, diversão em usar as redes de entretenimento, que é Instagram, TikTok, Facebook, a gente conversa com família, amigos, posta o nosso dia a dia. Só que tem muita gente, Vanessa, que já está postando conteúdos profissionais nas suas redes, como Instagram e TikTok. Esses conteúdos já estão prontos. E elas pecam, é um mito, elas acharem que, na verdade, eu não posso aproveitar esse conteúdo no LinkedIn, ou que no LinkedIn eu tenho que criar uma legenda totalmente diferente. Não. O LinkedIn caminha cada vez mais para um processo de humanização. Eles criaram reações nos posts. Hoje você pode mandar joinha, palminha num post, igual a gente pode fazer no Facebook, criar até uma reação de risada. Só porque é profissional eu não posso rir de um post no LinkedIn? Posso sim. Pode ser leve, então. Pode ser leve, inclusive as pessoas usam emojis nos posts e nas respostas também. Elas colocam aqueles bullets, então elas colocam tópicos com mãozinha para poder facilitar a leitura num post. Pode ser leve, então o seu conteúdo que você está produzindo no Instagram hoje, se ele tem algum âmbito profissional, leva ele para o seu LinkedIn, porque aquela é a sua linguagem. Inclusive, não muda essa linguagem, porque a gente chama isso de persona. A sua persona, que é aquilo que as pessoas já conhecem nas redes sociais, se ela entrar no LinkedIn e ver um post totalmente diferente, vai falar assim, essa não é a Vanessa. Esse não é o Cris que eu conheço. Então, por exemplo, eu, professor Cris, as pessoas me conhecem. Cara, quando eu estou num evento, eu gosto de abraçar as pessoas e conversar. E quando eu escrevo na minha rede social, eu tenho o costume de escrever, poxa, que legal, com vários As, com vários L's, com várias exclamações. No meu LinkedIn você vai encontrar o poxa, que honra, obrigado. Por quê? Quem conheceu o Cris no dia a dia sabe que ele é assim. É ele que está escrevendo, é ele que está ali, né? Exatamente. Então, quanto mais a sua linguagem também está próxima daquilo que você se comunica com as pessoas, mais elas sentem verdade. Então, eu sempre falo, esse negócio de que a gente não tem tempo para o LinkedIn é, às vezes, até uma desculpa. Vou puxar a orelha da galera aqui, ó. É uma desculpa que a gente pensa que, não, mas o LinkedIn demanda um grande tempo. Não. Seu conteúdo pode já estar pronto, faz o teste, leva o mesmo conteúdo que às vezes assim você postou no seu Instagram profissional, alguma coisa que você registrou, um bastidor de um curso que eu estava fazendo no fim de semana. A galera adora pôr isso no Instagram. Olha, tirei o certificado de um curso aqui que eu fiz nesse fim de semana. Pôs no Instagram, pôs nos stories. Você fez post no LinkedIn? Não sei, porque no LinkedIn acho que eu tenho que fazer um textão. Não, muitas vezes a naturalidade que você vai contar, o que foi esse curso, com quem você aprendeu, quem era o professor e alguns tópicos, rapidinho, em 1 minuto, você já fez um post no LinkedIn e você já se posicionou. Então é o que eu sempre falo, o tempo é prioridade. A gente tem que ver qual é a minha prioridade. E eu acho que a gente precisa dar uma grande prioridade para a nossa carreira e para a nossa marca pessoal, porque isso é para a vida. Independente da empresa que eu estou trabalhando agora, independente do que eu quero amanhã, quanto mais conexões, mais gente eu conhecer nessa nossa vida profissional, isso não se esgota. Pode acabar amanhã o Instagram, pode acabar TikTok, as pessoas podem ir para outro formato. A nossa carreira não acaba. Pode até mudar a rede social profissional, pode não ser o LinkedIn amanhã, mas a necessidade de nós nos posicionarmos e ir construindo relacionamento, isso é para a vida toda. Então eu sempre falo, cuida do que é seu e a sua carreira é seu melhor bem e divulgue ela de uma maneira que realmente chama a atenção das pessoas. Então, nada de ficar preocupado se coloco no LinkedIn ou não coloco, coloque. E uma outra dúvida que eu tenho, né, que isso é muito comum nas redes sociais. Então, a gente posta alguma coisa, o importante é a gente interagir, tem que responder, tem que estar ali presente um pouco, inclusive acompanhar o conteúdo de outras pessoas que você segue também. Isso é bacana. Isso é muito bacana, Vanessa. Por quê? Em primeiro lugar, a gente não gosta de ser ignorado em nenhum ambiente. A gente brinca até que as redes sociais, elas causaram um pouco essa necessidade de urgência, né? O WhatsApp, principalmente, é um aplicativo que faz com que as pessoas, às vezes, sintam que estou no vácuo. Esse vácuo no digital, ele pode ser muito mal interpretado. Então, se você está trabalhando nas suas redes sociais para divulgar alguma coisa, nós temos os algoritmos, que são esses robozinhos que controlam o que está sendo entregue para cada pessoa nas redes sociais. E o algoritmo, ele trabalha de acordo com o quê? Com a sua interação, com o seu relacionamento. Então, se você posta
as pessoas comentam e você não tem nem o costume de respondê-las, o algoritmo pode entender o quê? Não está interagindo esse post, ele não está movimentando, não está gerando conversas. Talvez eu vou mostrar menos esse post para outras pessoas. Agora, se esse post começa a sair, as pessoas começam a deixar um comentário e você às vezes até vai lá e manda um emoji de resposta porque é só para agradecer alguém, a pessoa mandou um parabéns que seja, essa sua resposta, essa sua curtida naquele comentário da pessoa, mostra para ela que na verdade você primeiro deu atenção, então a pessoa já se sente, opa, a pessoa leu o meu comentário, então você já criou um relacionamento e o algoritmo entende o quê? Isso daqui está gerando conversa, esse post aqui está gerando engajamento. Vou mostrar para mais pessoas porque mais pessoas podem se interessar. Então você está vendo como é que o responder pode ajudar, vamos dizer, na parte de tecnologia, lá no algoritmo, mas também, mais do que isso, causa aquela sensação de que eu não estou... Não é nem sensação, né? Não é nem a palavra sensação, é a realidade. Eu não estou falando sozinho. Tem uma pessoa do lado de lá que está lendo, e aí qual é a tendência? De que num próximo post que você fizer, aquela pessoa que foi respondida, ela tem a tendência de conversar com você de novo, porque ela fala, eu sei que com ele eu sou atendida, eu sou lida, a pessoa sabe quem eu sou, então eu vou começar a comentar mais ainda. Ou seja, você começa a criar uma comunidade de embaixadores da sua própria marca. Eu mesmo tenho esse costume. Há 9 anos que eu trabalho principalmente como professor e palestrante, eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários de todas as minhas redes sociais, todos. Se você entrar agora no meu Instagram, no meu LinkedIn, e você olhar os posts lá, você vai ver que na medida do possível, eu sempre estou respondendo as pessoas e tem até alunos que brincam. Cris, eu até fiquei me perguntando se era você mesmo, se era um robozinho, se era um bot. E eu falo, não, gente, eu sempre tenho essa sensação de precisar conversar com as pessoas para poder entender o termômetro. Como é que elas estão recebendo meus conteúdos? Como é que elas estão entendendo o meu trabalho? E aí é importante também, por isso que além de responder, você também acompanhar outras páginas, como você disse, acompanhar outros profissionais, acompanhar outros conteúdos, até para ter ideias. O que eu posso postar? O que de repente está bombando no meu nicho, no meu segmento? Segue concorrente, sim. Segue outras empresas, para você poder fazer o que a gente chama de benchmarking. Ter ideias que podem te ajudar a criar conteúdos pensando no que os seus seguidores ou o que o público que você, de repente, produz, para quem você produz conteúdo, está seguindo e está interagindo. Então não tem como a gente criar conteúdo em rede social só olhando para o nosso conteúdo, postando e não falando com ninguém. Peguem os insights que um simples comentário de alguém pode te trazer para um novo conteúdo. E fico aqui pensando, né, nessa nossa rede aí de networking, de troca, de conhecimento, as pessoas acabam acessando todas, né, Cris? Não tem mais isso, eu vou acessar o Instagram dela ou o Facebook. No LinkedIn vai acessar também. Exatamente. Então, na verdade, você tem que estar em todas as plataformas As hoje em pessoas dia. estão usando todas as plataformas e aquela coisa. Você pode ter público que te segue no Instagram e no LinkedIn também ao mesmo tempo? Sim. Mas o que acontece? O algoritmo não necessariamente vai entregar o seu post lá no Instagram para aquela pessoa, mas às vezes ela viu no LinkedIn. Porque as pessoas têm essa dúvida. Mas eu já postei no Instagram. Se eu postar no LinkedIn, não vai ficar o mais do mesmo? Quem diz que as mesmas pessoas estão vendo os mesmos conteúdos nas duas redes? Você tem que pulverizar. Divulgue, vá criando seus conteúdos em várias redes para você atingir vários públicos e se você impactar aquela pessoa 2 vezes, que legal, porque daí a pessoa vai reforçar ainda mais sua mensagem, ela pode até pensar assim, olha, deve ser um sinal do destino, eu vi 2 vezes o post dessa pessoa, é melhor acompanhar ela mais de perto, viu? Vou curtir, vou comentar, pode dar até um relacionamento a mais nesse sentido. Exatamente, posso dar um exemplo prático? Por favor. Ontem, por exemplo, eu estava em contato com um rapaz de 22 anos, que ele tira fotos Polaroid de pessoas nas ruas de São Paulo, ali na região da Rua Augusta. Então ele aborda as pessoas e tira essas fotos, falando assim, olha, quer registrar esse momento? E ele cobra entre 20 e 25 reais por foto. E o menino com 22 anos, empreendedor, tá bombando com esse trabalho e ele que tá querendo fazer isso no Instagram. E ontem eu tava chegando assim ali na rua e ele falou assim, Cris, tô fazendo meu primeiro Reels. Ele tava fazendo o primeiro vídeo dele. E aí quando ele divulgou esse Reels, ele postou, começou uma galera a comentar, porque ele nunca tinha feito isso. Nossa, que bacana e tal. Daí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou postar também no meu Instagram. Eu repostei no meu Instagram e um seguidor meu viu e mandou um comentário para ele no post dele. Na hora que eu vi esse comentário, eu falei assim para ele, eu falei, você vai responder esse cara agora, porque é um seguidor novo que não conhecia o seu trabalho, mas além de responder o comentário dele, você viu que comentário simpático que ele escreveu para você te incentivando? Clica no perfil dele e já manda uma mensagem privada, porque ele abriu um canal. Isso que você acabou de falar, Vanessa, de um comentário pode criar um relacionamento. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade por timidez de, não, mas ele só curtiu, ele só comentou, vou só dar um joinha lá. Não,
converse com essa pessoa. Ela criou um canal com você, manda uma DM, uma mensagem privada, converse com ela a partir dali. Disso a gente não sabe. Essa pessoa pode ser alguém que vai abrir portas para você, uma nova oportunidade. Eu tenho esse costume. Se eu assistir uma palestra de alguém ou eu gostei de um profissional que eu quero manter contato, eu não me limito apenas aos comentários. Mando uma mensagem privada explicando por que eu estou mandando, de onde nós nos conhecemos e crio essa relação direta. Tá ali na rede social, gente. Vamos abrir portas. O não a gente já tem. Então vai lá e tenta mandar mensagem. De cada 10 mensagens eu recebo 2 respostas? Ótimo. Eu vou trabalhar com uns 20% que me responderam. É uma taxa de conversão boa. Pô, de 10, ganhei 2, melhor do que nenhuma, né? E fico aqui pensando, quem que faz isso, né, Cris? A gente, às vezes, entra ali, segue a pessoa, o máximo que a gente faz é curtir. Tem muita gente que já tem vergonha, inclusive, de deixar a mensagem. E olha o que se está perdendo nesse sentido de conexão, de possibilidades futuras, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exato, e é por isso que tem muita gente que fala assim, eu não tive resultados no meu LinkedIn. Ela não teve resultados no LinkedIn muitas vezes porque ela não interage. E elas acham até que, por que uma boa parte das pessoas não alcançam esse resultado desejado? Porque não dão atenção devida. Rede social, a palavra é social. Sem socializar, você não vai encontrar os resultados que você gostaria e controla a ansiedade. Não adianta fazer 1, 2 posts, 3 posts, começou a mexer faz um mês e falar, não está engajando. Gente, as relações no nosso dia a dia, elas são construídas. Por que na rede social a gente quer pular estágios? Que é para ontem, né? Calma, vamos com calma, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e a gente já volta exatamente para essa aulinha prática com Cris. Então vem com a gente que o break aqui é bem rapidinho. Até já! Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. O Ministério da Educação deve suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio no país. Uma portaria formalizando a decisão deve ser assinada pelo ministro Camilo Santana nos próximos dias. A suspensão atende a pressões de movimentos estudantis que argumentam que o novo ensino médio intensifica desigualdades educacionais. A reforma foi aprovada em 2017. A Petrobras reajustou em 1,78% o preço do querosene de aviação, utilizado na aviação comercial. Desde janeiro do ano passado, o combustível dos aviões já encareceu 40%, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Uma das maiores ladras de celulares da Zona Sul do Rio de Janeiro foi presa. Segundo a Polícia Civil, Bruna Rayala se aproximava de turistas oferecendo programas sexuais, mas o objetivo era roubar celulares e carteiras dos homens. Ela também faria parte de um grupo que comete assaltos usando armas de fogo, estiletes, facas e pedaços de madeira. Bruna foi presa outras 7 vezes. A rede de lanchonetes McDonald's decidiu fechar temporariamente os escritórios nos Estados Unidos até que o plano de demissões seja oficializado nos próximos dias. Em um e-mail interno, a empresa recomendou que os funcionários trabalhem remotamente até a quarta-feira, enquanto a reestruturação da equipe é definida. Os executivos do McDonald's ainda não informaram quantos funcionários serão demitidos. No horário de Brasília, 3 horas 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida.
CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente está com o Cris aqui, dando várias orientações, principalmente sobre marketing pessoal. A gente está focando aqui, né, Cris, no nosso bate-papo com relação ao LinkedIn, que acaba sendo uma rede social que a gente deixa de lado muitas vezes, porque acha que tem que ter um perfil mais profissional, que a gente não pode colocar toda hora os bastidores, porque ali é o meu currículo, porque ali eu vou ser mais formal. E a gente falava, inclusive, um pouquinho sobre a humanização dentro do LinkedIn, que é uma grande oportunidade de networking, de muitas possibilidades, não necessariamente só uma conexão ali para você conseguir um emprego, mas oportunidades. Quando a gente fala em oportunidade, é de você ser convidado para um evento, para uma palestra, você receber mais conhecimento também e muitas conexões ali. Então, a gente já falou bastante sobre isso, e agora eu queria entrar num outro universo, que é aquele passo a passo, para a gente olhar ali no nosso LinkedIn, ver se a gente está bem ou não. Vou começar ali com a foto. Boa! Qual que é a dica? Porque muitas pessoas falam, coloca uma foto, sei lá, de camisa social, coloca uma foto mais solta, dou um sorriso ou um olhar mais sério na foto, enfim, vamos partir da foto. Vamos começar primeiro pensando... A gente não falou sobre persona agora há pouco, e nós temos a nossa persona nas redes sociais. Imagina se você é uma pessoa extremamente autoastral, quem te conhece vê sempre você com esse sorrisão, conversando com todo mundo, e chega no LinkedIn, você toda séria, só com aquele olhar assim de canto, com o bracinho cruzado e um blazer. E a pessoa fala assim, não é a Vanessa que eu conheço. A gente tem que seguir a nossa identidade na foto de LinkedIn também. Inclusive, muitos advogados, CEOs estão abolindo esse negócio de ficar de terno e gravata no LinkedIn. Porque às vezes eles usam essas roupas em algumas ocasiões. Mas no dia a dia do trabalho, não. Principalmente numa reunião, principalmente às vezes numa coisa mais informal. Então, primeiro, não coloque muito fundo na foto. Cuidado para não ter muita informação atrás de você, no background que a gente fala, porque o foco tem que ser você. Você tem que estar numa iluminação legal. Não precisa ser a foto mais profissional do mundo, mas você tem que ter um cuidado. Tem gente que tira uma foto lá do Facebook ou do Instagram, recorta e coloca no LinkedIn. Muitas vezes ela até assim está numa festa ou está numa formatura. Não, gente. Tira uma foto especial para o LinkedIn, pode sorrir. Ideal até, é recomendado que você tenha ali um sorriso, por quê? Sorriso abre portas, sorriso é empatia. Então você já pode ali quebrar o gelo e já de repente criar um relacionamento legal com as pessoas que estão vendo o seu perfil. Então você tirou uma foto de frente de preferência, não muito de lado, tira de frente, olho no olho, é aquela coisa, confiança, segurança. E assim, o mais próximo que você puder aqui do seu rosto, aqui no máximo no ombro, por quê? A gente tem que lembrar que a gente postou a foto no LinkedIn, mas a gente está falando do computador. Mas hoje as pessoas usam muito onde? No celular. Só que daí essa foto já vai ser encurtada para o celular. Vai ficar num tamanho menor. Mas isso a gente está falando dela dentro do perfil. E quando você posta alguma coisa, e é aquela bolinha com a sua carinha dentro que passa na timeline, fica minúsculo. E aí imagina que é uma foto distante sua, quase de corpo inteiro. Eu nem sei quem é. Então não, você, tem gente que ainda gosta, né, Cris, de colocar aquela foto meio artística, você olhando para o nada, contemplando alguma coisa. Nada a ver com o LinkedIn. Não, pensa, você está vendendo a sua carreira profissional. A não ser que você seja um agente de viagens, um guia de turismo, que aí você pode até, de repente, dentro da sua identidade, trabalhar isso. Mas ainda assim, olhando para a pessoa, o olhar muda tudo. Olhe para a pessoa, sorria, trabalhe uma imagem mais assim amigável, foque em você e pensando num tamanho bacana. E também não esquece da foto de capa, que fica atrás. Isso que eu ia perguntar. E muita gente tem dúvidas. Se você entra ali em muitos LinkedIns, ali a pessoa até nem preenche essa parte, porque eu acho que na dúvida do que vai colocar, fica aquela ou sem nada mesmo, ou uma imagem padrão, sem muita conexão com a pessoa que está acessando ali a sua página. Exato, e é interessante como isso já passa uma impressão, sabe do quê?
desatualização. Se a pessoa nem colocou uma capa, a gente tem uma impressão de que, gente, faz tempo que ela não entra aqui no LinkedIn, ou ela não tem essa preocupação de cuidar desse perfil. A capa ela tem que representar aquilo que você faz. Então tem gente que coloca, por exemplo, assim, uma imagem mais abstrata, mais relacionada à área dela, engenharia, tecnologia, ou eu trabalho com alimentos, coloca assim como se fossem uns alimentos frescos numa feira. Tudo tem que ter a ver com aquilo que você se identifica. Tem que ser de acordo com a sua área de atuação ou aquilo que, de repente, representa o que você faz no dia a dia. Então, por exemplo, você trabalha aqui na rádio. Um ambiente da rádio pode ser um ambiente, por exemplo, do estúdio que a gente está aqui agora, quando está vazio, pode ser o fundo, porque daí fica a sua fotinha aqui e aqui o estúdio em cima. É como se o seu LinkedIn montasse. Essa é a Vanessa dentro do estúdio. Então você não precisa, às vezes, colocar uma outra foto sua já na capa também dentro do estúdio. Não, o estúdio pode estar vazio. É como se fosse um complemento, é como se fosse uma imagem de fundo da sua foto de perfil, uma continuidade. E tem gente que pergunta, Cris, queria colocar uma paisagem. Cuidado para não representar o quê? Férias. Então você é um profissional que já está pensando nas férias, a não ser que você trabalhe com alguma coisa que represente paisagens. Sempre traga para aquilo que tem a ver com você. E depois, Vanessa, o título que fica abaixo ali do seu nome. Tô com a foto, tô com a capa, tem um título que a gente chama de slogan sobre você. Então, por exemplo, Cristiano Santos, professor, palestrante, especialista em LinkedIn, que foi exatamente a frase que você me apresentou. Como é que você quer se apresentar para o mundo? Tem gente que coloca só umas palavrinhas ali ou só o cargo atual. Você não é só o seu cargo atual. Você tem que ir desmembrando. Legal isso. Eu sou jornalista da CBN? Legal. Mas o que mais? Eu sou repórter. Eu também sou editora de vídeo, porque eu também trabalho com isso. Eu também sou gestora de mídias sociais, porque eu também faço as mídias sociais da rádio. Nossa, nunca pensei em colocar tudo aquilo ali, Cris. Tem que colocar porque são palavras-chave. Essas palavras-chave te ajudam a ser encontrado. Pense em alguém usando a busca do LinkedIn e procurando por algum desses termos. Se você tiver esses termos no seu perfil, a chance de você aparecer no topo da busca para a pessoa que está buscando é maior. E às vezes pode ser um recrutador que está procurando um profissional da sua área para poder chamar para uma entrevista. E fico pensando, deve ter muita gente que não põe tudo aquilo e fala, nossa, eu vou estar me achando se eu colocar que eu sei fazer tudo isso. Perfeito. Você falou agora assim, a frase que eu ouço nas palestras e cursos. As pessoas têm tanto medo de parecer que estão se achando. Gente, vocês são. Se vocês fizeram tudo aquilo, você tem que mostrar. E lembrando, tem recrutador e tem empresa que querem contratar quem? Os melhores. Se você não se acha o melhor, se você não se acha bom, e como eu falei, dá para fazer isso de uma maneira simpática e legal, colocando ali os seus cargos. Você não está inventando nada, você está falando quem é você. Se você não colocar, o seu concorrente vai ser contratado, o seu concorrente vai ganhar aquela vaga que você está perdendo. Então não tenha medo, aquele campo tem 220 caracteres mais ou menos. Nas minhas aulas, geralmente, as pessoas chegam com 2 ou 3 palavras, ou só o cargo atual na empresa. Eu começo a mostrar alguns exemplos e tirar de dentro deles quem são eles, com umas brincadeiras, umas dinâmicas na aula, de repente, eles começam a pensar, Cris, eu sou publicitário também, ela escreve. Eu também fiz isso. Aí eu começo a ler de alguns que já conseguiram escrever. Quando eu leio de alguns, os outros estão ouvindo e já falam, peraí que eu começa também escrevendo. Isso, Daqui a pouco, começa uma brincadeira do tipo assim, Cris, por que ficou vermelho aqui? É que você excedeu os 220 caracteres. Então a pessoa que não tinha nada, de repente ela pega e fala, quanta coisa eu já fiz. E sabe o que eu acho mais legal de mexer com o LinkedIn nesse meu trabalho? É porque você acha que você está ajudando a pessoa a preencher uma ferramenta. Na verdade, você está resgatando a autoestima profissional dela. Porque quando ela põe uma foto nova, uma capa, escreve um título bonito, ela já começa a falar assim, nossa, meu LinkedIn está ficando muito bom. Não é que o LinkedIn está ficando bom, você já é o seu LinkedIn. Você só não estava mostrando. Essa já é você. LinkedIn é só ferramenta. Preencher, muitas vezes, é só o operacional. Eu preciso entender melhor quem eu sou. Então, foto, capa, título, o sobre. O sobre é quem é você em 2.600 caracteres. Em primeira pessoa, como uma carta de apresentação com aquilo que se eu perguntasse, Vanessa, resume para mim, me conta aqui em 5 minutinhos, qual foi o que você faz e o que você fez na sua vida. Tudo aquilo que você vai escolher para me contar em 5 minutos é o que você considera mais importante porque você tem pouco tempo. É aquele pitch de elevador. Essa mesma coisa que você me contaria, por favor, escreva no seu LinkedIn. Porque muitas vezes as pessoas não vão ter a chance de te conhecer pessoalmente de cara. Elas vão primeiro ler o seu LinkedIn para saber se vai te chamar para uma entrevista. Então, se você já se apresentou ali e já fez ali o seu merchandising, ali, você já se vendeu ali, o recrutador pode ser conquistado e falar assim, gostei dessa pessoa, vou chamá-la aqui para uma oportunidade. Então, pega essa oportunidade aí de você escrever aquilo que você já fez
e o que você acha que considera mais importante na sua carreira como um todo, não só o que você está fazendo, e conte sobre você. Não, e eu tô pensando, deve ter muita gente que fala assim, vou colocar ali uma frase de impacto e tá tudo ok. Não, Nossa. você tem que contar. Contar, e lembra, LinkedIn é palavra-chave. Eu preciso pensar nas pessoas que estão buscando. Se eu coloco uma frase de impacto apenas ali, mas não coloco, por exemplo, quais foram os sistemas que eu já mexi nas empresas que eu passei. Se eu não coloquei alguns termos de busca, alguns cargos ou algumas coisas que eu entendo, algumas expertises que eu tenho, adivinha? Você vai ficar com uma frase linda, mas ninguém te acha. Aí o jornalista vai lá e vou dar um exemplo, já que é a minha área, né? Vamos lá. Coloca ali, amo contar histórias. Boa, mas e aí? E o resto? E o resto? E o que mais? E se alguém, por exemplo, estiver procurando um jornalista, escrevendo a palavra jornalista, seu perfil não vai aparecer, porque você só ama contar histórias. Mas cadê a palavra? Sou jornalista e atuo há mais de 10 anos com rádio, TV, onde desenvolvi habilidades com comunicação, com programas ao vivo e tudo mais, entrevistas. Então, de repente, alguém está procurando por alguém especialista tem especialidade em entrevistas. Não está no seu perfil. Nossa, Cris, mas tem que pôr? Tem que pôr. Se a pessoa vem me perguntar se tem que, eu nem ouço a palavra que ela vai falar depois. Eu sempre falo, se você já pensou, você tem que colocar. Porque se você cogitou em colocar, você tem que colocar. Tudo. LinkedIn tem campo para você pôr projetos. Tem lugar para você colocar destaque. Você destaca as fotos, vídeos ou posts que você fez e que bombaram, você pode pôr no topo do seu perfil. O LinkedIn tem espaço para você colocar sua experiência profissional, formação acadêmica, idiomas que você fala, prêmios, reconhecimentos, certificados. E tem gente ainda pensando, mas será que de repente eu coloco tudo isso no meu LinkedIn? O LinkedIn tem que ser um retrato da sua vida profissional e até das carreiras mais antigas, tá? Comecei a trabalhar em supermercado, coloco? Claro, você tem que mostrar o seu processo evolutivo também. Olha como eu cresci. Perfeito, perfeito. Isso vai chamar atenção, senão vai ficar buraco no seu currículo. Alguém vai falar assim, mas o que você fez nesses 2 anos? Não trabalhou em nenhum lugar? Não, eu trabalhei numa outra empresa, mas não acho interessante pôr no LinkedIn. O recrutador pode falar, o que essa pessoa está querendo esconder? Isso pode levantar até dúvidas que nem eram para ser levantadas, entendeu? Então, trate o seu LinkedIn como o seu espelho da sua carreira profissional. E são só algumas, hein? Mas, título, sobre, a capa, foto e depois experiência, formação acadêmica, projetos, pelo menos para começar. Isso é só o começo. Gente, isso é o básico do que você tem que estar lá no seu LinkedIn. Então, vou fazer um intervalinho aqui no nosso CBN na rede. Até se você tiver com o seu celular, dá um clique aí, vê se você está seguindo esse passo a passo. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse nosso bate-papo. Até já! Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Depois de adquirir um modelo econômico de condicionador de ar, é preciso também ter cuidado na hora de instalar o aparelho. Uma instalação inadequada pode aumentar em até 20% o consumo de energia. Prefira um profissional especializado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Você sabia que pode ajudar crianças e idosos de São José? Na hora de fazer o imposto de renda, escolha doar. Acesse fichas de declaração, em seguida doação diretamente na declaração, depois marque a opção municipal e para terminar, São José dos Campos. Agora é só escolher quem vai receber 3% do seu imposto. Ajudar quem precisa, sem pagar nada mais por isso, é muito bom. Consulte seu contador, Fundo Social e Prefeitura de São José dos Campos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. Aqui a gente vai para o intervalo e durante o intervalo a gente vai atualizando aqui o nosso LinkedIn, aproveitando que o Cris está aqui com a gente exatamente para dar dicas. E olha que bacana, Cris. Chegou uma pergunta aqui do Luiz Renato Corrá. Tenho minha vida nas redes sociais totalmente diferente do meu trabalho. Consigo linkar uma coisa a outra? Exemplo, atrair o meu público profissional para a minha rede particular e ao contrário, isso é possível? Obrigada, viu, Luiz, pela sua participação aqui com a gente no CBN na Rede. Grande Luiz Renato, muito boa tarde. Obrigado aí por estar com a gente aqui acompanhando. Cara, você falou uma coisa que é interessantíssima. Por quê? Eu falo muito em algumas aulas, principalmente em universidades, sobre ética nas redes sociais. O que é isso, Vanessa? Nós temos que lembrar que hoje o nosso nome carrega a nossa empresa, carrega o nosso trabalho. Se você é empreendedor, carrega aquela empresa que você administra. Não só a empresa onde você, de repente, trabalha registrado, com carteira, tudo mais assinada. O que eu quero dizer com isso? A nossa rede hoje, muitas vezes a pessoa vai lembrar, é o Luiz Renato da loja tal, é o Luiz Renato da empresa X. Por isso, mesmo sendo redes pessoais, Luiz Renato, a gente tem que lembrar que a gente pensa que está secreto, mas mesmo que a gente tenha redes fechadas, pode ter alguém dentro da nossa rede mal intencionado que te segue, que vê seus posts e pode pegar uma opinião ou um post de alguma forma, printar aquilo e vazar isso depois. O que eu sempre quero dizer com isso? As nossas redes pessoais, inclusive, elas precisam ser mais cuidadosas. Cuidado com algum tipo de coisa que a gente posta aqui. Às vezes a gente nem falaria numa roda qualquer, a gente falaria só para os amigos mais próximos. Por que a gente posta aquilo na rede social? Onde vai ter um monte de gente que nem te conhece, vai perder o contexto e pode nos prejudicar. Então, o que eu sempre falo? Mesmo que você tenha alguma rede pessoal, você pode ir transformando ela também numa rede profissional. Como? Divide. Você tem algum post, por exemplo, com família, ou do cachorro, ou de uma corrida que você faz no fim de semana que você gosta, de algum esporte, mas você pode ir mesclando os seus conteúdos de profissionais ali dentro. Com isso, lá no seu perfil do LinkedIn, existe espaço para você colocar um link lá. Você pode deixar o link do seu Instagram no seu LinkedIn para as pessoas irem até lá e te seguir por lá também. Mas é lógico, elas vão esperar encontrar um pouquinho do Luiz profissional também nessa rede. Então eu sempre falo mesclagem. Se você seguir o Cristiano agora no Instagram, você vai ver que tem, de repente, o Cris em São Paulo, que é uma cidade que eu amo, e eu sempre faço um post lá no fim de semana na Avenida Paulista, mas também tem o Cris dando aula, porque as pessoas não fazem mais dissociação de uma coisa ou de outra. Mas é minha rede pessoal que eu não misturo com o profissional. Não existe isso, né, Cris? A gente acha que existe, mas para as pessoas, inclusive recrutadores, Luiz, muitos recrutadores, eles acham você no LinkedIn, mas eles vão procurar você no Instagram, no TikTok, para ver como é que você se comporta mesmo no seu lado pessoal. Então, eu sempre falo,
Quer trabalhar legal suas redes sociais, a sua marca pessoal? Comece a dar uma repensada naquilo que você está postando, inclusive nas redes pessoais, e mistura uma coisinha com a outra. Trabalhe as duas coisas, porque daí sim faz sentido você estar na sua rede profissional e chamar alguém para fazer parte do seu Instagram. Porque também se ele for só pessoal, o que a pessoa que segue você no LinkedIn, quer acompanhar o seu trabalho, vai seguir o seu Instagram? Se lá ela não vai encontrar o mesmo tipo de conteúdo que tem lá no LinkedIn. É uma mesclagem. Vê se eu te respondi. Responde pra gente aqui ao vivo, né? Que a gente está acompanhando aqui, ó. Qualquer coisa responde aqui que a gente vai continuando o papo aqui. E olha que legal, Cris, isso me passou aqui pela cabeça uma outra coisa que as pessoas também olham muito para o Instagram como algo ali para você postar o seu dia a dia. Eu imagino que cada vez mais ele está seguindo um ar mais profissional também. Muito, muito. Tanto é que tem gente que sobrevive muitas vezes assim da divulgação do seu negócio no Instagram. Tem gente que faz os seus vídeos profissionais ali e a partir do momento em que a gente pensa que é uma rede que tem muita gente conectada, eu preciso repensar um pouquinho os meus conteúdos. Vanessa, não sou eu que estou dizendo. É só você digitar no Google e achar matérias. Tem muita gente sendo demitida de empresas por causa do tipo de post que ela está colocando no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, e que isso está impactando nas empresas e na sua vida profissional. Então não sou eu que estou, olha, o Cris está falando que não é bom. Não gosta de misturar as coisas, né? Não, é que na verdade hoje o mercado é dessa forma. A gente vê pessoas, vocês já devem conhecer pessoas que já passaram por isso. Então assim, é o que eu falo, rede social é um ambiente também para a gente postar as nossas coisas e tal, mas tudo tem momentos. Eu, particularmente, Cris, eu divido um pouco. Agora eu estou durante a semana. Agora eu estou no meu trabalho. Se você olhar meu Instagram lá, vai ter os meus trabalhos, vai ter eu aqui na CBN com você aqui tendo essa oportunidade de bater esse papo. Mas também no meu fim de semana, também tem um pouco eu passeando, tem um pouquinho eu com a minha família, tem um pouquinho do Cris pessoa, porque as pessoas também querem se conectar com o ser humano, não só o profissional, entendeu? Tudo é equilíbrio na vida, não é diferente entre pessoal e profissional também nas redes sociais. E muita gente te segue ali para tentar te conhecer um pouquinho mais também, não é, Cris? Quer entender o a mais que você faz e isso faz parte dessa nossa rede de conexão online, né? Sabe o que é legal, Vanessa? Nas minhas palestras, eu costumo mostrar a minha mãe. Por quê? A minha mãe, quando eu tinha 14 anos de idade, eu morava em Várzea Paulista, ali no interior de São Paulo. Ó, saiu até o interior agora. Você viu na hora que eu vim falar? Percebi. Essa foi clássica. O que aconteceu? A minha mãe, ela me incentivava a ser professor, porque eu tinha uma escolinha com tábua e lata. Eu montei uma escolinha de tábua e lata numa casa em construção, na casa da minha tia, onde eu e minha mãe morava. E aí eu ensinava crianças de 5 anos a ler e escrever. E minha mãe falava assim, ó, hoje você tem uma escolinha, Cristiano, mas um dia você vai ter uma escolona. Eu tinha 14 anos. Hoje em dia, quando eu faço minhas palestras em eventos que às vezes tem 5 mil pessoas, que foi o maior que eu já fiz na vida, sempre, há 9 anos, tem o rostinho da minha mãe nas palestras, tem um momento em que eu faço uma homenagem para ela, e eu também brinco com as pessoas e conto para elas. Eu falo, gente, a minha mãe, eu chego em casa, ela não tem celular. Minha mãe tem 65 anos e ela não gosta de rede social, não gosta de celular, não gosta de nada. Mas é coisa de mãe. Ela pergunta, Cris, cadê essa foto? Quero ver as fotinhas do evento que você foi aí em Porto Alegre. E eu falo que se a galera não mandar uma fotinha, não tirar uma fotinha minha, eu não vou poder mostrar pra minha mãe. Você ia estar lá no palco, como é que você ia Exato. fazer isso? E aí eu mostro a carinha da minha mãe no slide e brinco assim, ó, se vocês não postarem, Dona Nair está de olho. Vira uma brincadeira e as pessoas mandam essas fotos pra minha mãe. O que acontece? Alguns posts que mais bombaram no meu LinkedIn hoje são quando eu conto da minha relação com a minha mãe. Porque assim, o profissional as pessoas já confiam. Mas agora, quando elas veem também que você é um ser humano, uma vez minha mãe me deixou um bilhetinho de manhã. Oi, filho, boa palestra, cuidado com o rodízio do carro em São Paulo, que hoje é seu dia e tudo mais. Tem gasolina? Eu tirei uma foto desse bilhete e coloquei no meu LinkedIn. A gente trabalha bastante, mas não se esqueça principalmente das nossas origens. Quem não recebe um bilhetinho ou alguém que de repente te manda aquele bom trabalho hoje? Vamos valorizar isso, gente. O post explodiu. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que ser profissional, mas não se esquece desse lado pessoal, que é o que as pessoas, na verdade, no fundo, a gente está na vida para isso. A gente vai estar de passagem, né? E olha que legal, as pessoas devem dividir. Nossa, também me manda um bilhetinho. Se aproxima de você, né? Nossa, que nem acontece na minha casa, igual acontece na casa do Cris, não é? Exato. Daí elas geram o quê? Identificação. Gerando identificação, o que elas começam a entender? Se foi possível para o Cris, o que ele está vivendo vai ser possível para mim também. E outra, o Cris não é só esse professor palestrante que hoje está viajando o mundo dando palestra, que eu tenho um projeto chamado Cris na Estrada. É um projeto que eu criei de ser um professor itinerante indo para vários lugares do mundo. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa dar palestra. E aí eu falo disso. Mas espera aí. Quem é o Cris antes de ser o Cris na Estrada? Aí quando você conta, as pessoas falam, caramba, eu acho que eu também posso viver os meus sonhos. Porque era um cara que dava aula em Várzea Paulista, numa escolinha. Se eu não conto, ninguém saberia, Vanessa.
Maravilha, Cris. Olha, eu ficaria com você aqui mais 1 hora aprendendo e trocando tantas experiências. Que delícia. Estou tão feliz da gente estar juntos aqui na CBN. Muito Nem gostoso. me fala. Você sabe, quando a gente rolou esse convite assim, eu já estava naquela ansiedade de estar aqui com vocês, assim, no estúdio, de a gente poder trocar essa informação, porque eu sei que esse conteúdo pode ajudar muita gente, né? E a gente, inclusive, esperou para que esse encontro fosse presencial, né, Cris? Que é melhor ainda, não é? Depois de tantos anos dentro de casa, eu falei assim, não, eu quero estar aqui. E olha, eu vou falar, hein? A vista desse estúdio, escritório aqui da CBN, tá lindo. Bater esse papo, olhando aqui para São José dos Campos do alto, tá incrível, tá inspirador. Maravilha. E muito obrigada por todo o conteúdo, Cris. A nossa ideia aqui nessa segunda-feira era exatamente para você dar aí esse passo para buscar um emprego, olhar para suas redes sociais de uma forma diferente. Então fiquem conectados com a gente aqui no nosso CBN na Rede, que cada dia a gente traz um pouquinho mais de informação para vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui, uma boa semana e eu te espero amanhã às 3h. Cris, só para a gente encerrar, passa a sua rede social, o pessoal conectar com você. Claro, muito obrigado mais uma vez, Vanessa. Obrigado, CBN Vale. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @SantosCristianoBR. Vai me encontrar em todas as redes dessa forma ou procura por Cristiano Santos. Mas @SantosCristianoBR, acompanha aí os conteúdos, manda um oi lá, vai ser um prazer. Maravilha, tchau, tchau, obrigada. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. São 4h02. Terceira e última hora do Estúdio CBN desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. E a gente abre essa hora assim. A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana, querida. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Hoje a dúvida é de Alberto Ferreira, que ele é de Belo Horizonte, tem 65 anos, ele ama a nossa língua portuguesa, professor. Ele teve ótimos professores, principalmente quando cursava o ginásio lá pelos anos de 1970. Ele está intrigado na oração do Pai Nosso, uma construção que soa bastante paradoxal, bem no finalzinho dela. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amen. O correto não seria e livrai-nos do mal, pois livrar-nos do mal e não deixar que caiamos em tentação deveriam jogar no mesmo time ou não? É uma adição e não uma adversativa? Ou deveria ser, né? A pergunta dele é muito boa e gostei dessa coisa aí quando ele diz de jogar no mesmo time. Bom, sim, poderia ser e, nenhum problema, né? Nenhum problema mesmo, poderia ser e. Mas esse mas que está aí, é bom lembrar que a palavra mas vem do latim magis, né? Magis, e isso tem no latim, né, a ideia de soma e aquela soma enfática, aquela soma, não sei se vocês estão ouvindo uma serra aqui a milhão, né? Alguma obra aqui perto, terrível, né?